Pessoal, uma boa noite. Boa noite para minha querida que compartilha a coordenação, minha linda Denise, que está aqui. Pessoal da minha equipe, o Júlio, querido Júlio, Rita. Minha aluna, a gente está com a aluna aqui, Denise, aluna do nosso curso, aluna extensionista, Marcela, maravilhosa, maravilhosa, vocês vão adorar. E para queridas e queridos alunos, uma boa noite para todos vocês. A gente está aqui numa noite maravilhosa, que eu tenho certeza. Mais uma noite que a Denise organizou tudo, né? E nessa carinha não, que é verdade. E aí, olha, a palavra dela não podia ser melhor. E também seja bem-vinda, Ingrid. Uma boa noite para você. Obrigada, Maria do Céu. Boa noite. Mas agora quem vai te apresentar é Denise. Um beijão, Denise. A palavra é sua. Bom, gente, boa noite. Mais um encontro, né, desse nosso curso, que tem sido um sucesso. Já foi um sucesso nas inscrições e tem sido um sucesso por conta da frequência semanal, que tem sido muito boa. Os temas são muito bons e todas as pessoas que participam da sala são pessoas que dão o feedback necessário para que a gente possa suscitar o diálogo e o debate. Bom, hoje, deixa eu colocar aqui, ela é muita coisa, então a gente não pode esquecer aqui de nada, né? Dando continuidade, né, a essa nossa semana, nosso mês. Hoje está com a gente a Ingrid Davi. Ingrid é jornalista, né, especialista em acessibilidade cultural e gestão de MKT digital, é mestranda de políticas públicas de direitos humanos do NEP, como eu, para vocês verem como o NEP produz gente boa. O NEP está em alta, e graduanda em filosofia. Integra o coletivo Aguibara e é membro fundadora do coletivo Pretas do Topo. O tema da Ingrid hoje é as políticas públicas culturais e seus impactos para a população negra. É muito necessário a gente discutir essa questão das políticas públicas culturais que passam por todas as vertentes da cultura. E quando a gente fala de cultura, recentemente nós tivemos um caso de um blackface no programa da Ana Maria Braga, né, que o rapaz lá de um programa, de um projeto dela, Negócio de Panela, enfim, foram homenagear a África e um dos convidados se pintou de preto. Então, assim, é preciso que a gente, a todo momento, esteja muito atento a essas questões da reprodução, né, dessa situação de extremo racismo, porque não é mais necessário, o blackface já foi condenado há anos atrás, e a perpetuação dele hoje é total falta de informação. Então, discutir essas vertentes culturais, discutir a nossa participação na mídia hoje, o que significa numericamente, onde nós estamos colocados, que dificuldades temos, isso tudo, nessas 2 horas, 1h30, nós teremos o prazer de ouvir a Ingrid, que tem todo o arcabouço teórico necessário para fazer a gente pensar que cultura a gente precisa ter e que cultura é preciso que a gente invista nesse país para que ela seja igualitária e para que ela expresse qualitativamente os segmentos da população brasileira. Então, é com você a palavra, Ingrid. 1h30 de debate, de palestra. Se você quiser interagir no meio, você fica à vontade, e a gente deixa os 30 minutos finais. Já estou roubando a fala do Júlio, para que a gente fazer um pequeno debate. Tá bom, minha querida? Fique à vontade. Perfeito. A palavra é toda sua. Denise, muito obrigada. Obrigada por essa apresentação maravilhosa. Agradeço também muito pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Professor Júlio, vou pedir... Como a Denise já me apresentou, né? Minha apresentação já foi feita... Pode pular esse primeiro slide, já pode passar, por gentileza. Ok. E aí, eu queria começar com... Como a gente já fez o nosso aquecimento, né? Agora eu acho que é importante a gente começar também a conceituar alguns termos, alguns conceitos, e também entender o problema que esses conceitos, né, os conceitos padrões, né, que a gente tem, também ocasionam, né, quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de educação também.
E aí, quando você, hoje em dia, pesquisa no Google, por exemplo, o que é cultura, normalmente vem o resultado da busca, o resultado da pesquisa, ele vem falando um pouco sobre o que geralmente está relacionado à crença, a algum determinado costume, hábito, muitas vezes também vem relacionado à religião, tradições religiosas, mas a maioria das respostas, dos resultados, eles são atrelados a uma música erudita, a filosofia, alguma prática ou alguma teoria trazida e apresentada pela filosofia. Geralmente também vem atrelado muito a relação com as obras de arte e o que é considerado, né, uma obra de arte, por exemplo. Então, há um entendimento muito direcionado e unilateral, digamos assim, quando a gente pesquisa e quando a gente fala de o que significa cultura, né? E aí, quais são os problemas que esse tipo de pesquisa, que esse tipo de conceito acaba ocasionando no nosso entendimento e na nossa sociedade? Que quando a gente estuda, né, e faz uso dos conceitos que são oficialmente disseminados pela academia ou que são trabalhados nas escolas, por exemplo, foram conceitos criados, via de regra, por homens, né, brancos, cisgêneros, muito provavelmente cristãos, né? E aí, com isso, existe um entendimento do que é considerado culto, do que é considerado cultura, e daquilo que não está incluído, né, dentro desse entendimento, que é considerado inculto, né? Aquela pessoa que não faz parte daquele grupo, ela não tem cultura, né? Então, e aí, por que a gente fez esse aquecimento? Não teve certo e errado, né? Eu vi que algumas pessoas ficaram ali, mas eu respondi super-homem, eu não sei exatamente como cada uma se sentiu, né? Mas o que eu queria mesmo era justamente que vocês trouxessem o primeiro nome que vem à mente. Justamente porque a gente está num movimento, ainda bem que vieram outras pessoas, né, antes da gente, que também fazem esse movimento, que é um movimento de dar voz e espaço para outras narrativas, né? Porque a gente tem uma narrativa cunhada, né, considerada aí a padrão, né, tanto na literatura, como já falamos aqui, como na televisão, como já falamos aqui, né? A gente tem um formato padrão e que, na verdade, é importante que a gente saiba e dê espaço para os outros formatos, né? Para as outras narrativas, que são tão importantes quanto, que existem ali e que fazem parte da nossa vida, do nosso... que elas contribuem para o nosso comportamento, enfim, uma série de coisas, né? Pode passar, por gentileza, professor Júlio. Luiz, com certeza. Estou lendo aqui já seu comentário, vou ler aqui para todo mundo, que de repente, para quem não está conseguindo ler. O Luiz, ele escreveu o seguinte. Boa noite, né? Creio que precisamos garantir nosso espaço de fala com certa autoridade, exigir respeito conosco e com o nosso trabalho, e, através das nossas atitudes, demonstrar o respeito e o compromisso que temos para com esse trabalho. Perfeito. Talvez seja a hora de termos menos paciência e sermos menos compreensivos com o desrespeito dos outros. Luiz, concordo completamente com você, né? A gente tem... nós estamos em muitos espaços e a gente tem capacidade técnica, capacidade intelectual, né? A gente tem conhecimento. Só a nossa presença física já um ato político, né, de certa forma, né? Já é uma imposição de respeito, de visibilidade, de empretecimento daquele espaço ali. O que a gente faz com isso, né? Então, é muito importante, sim, que a gente saiba se posicionar com firmeza, né? Se colocar trazendo todos os nossos argumentos, né? Os nossos saberes. É o que a gente tem de mais valioso mesmo, né? Perfeita colocação.
Só aí, dando seguimento aqui, a gente, né, pensou aqui um pouco do que é cultura, e aí a gente também tem um conceito que é o conceito de aculturação. Esse conceito de aculturação, ele é um conceito que muitas vezes ele é chamado de assimilação, né? E aí, o que isso significa? Nada mais é do que uma incorporação, né, de uma cultura mais forte, dominante, absorvendo culturas inferiores, consideradas inferiores, né? Então, o que acontece nesse movimento de quando as culturas são todas colocadas ali juntas e aí existe uma cultura que acaba se sobrepondo a outras culturas? Isso ocasiona um apagamento, né? Porque não tem como acontecer, né, de culturas coexistirem sem que haja uma imposição cultural de uma para as outras, se a gente for levar em consideração quem está nesse grupo, né, dessa cultura mais forte, né? Se a gente tem as pessoas, via de regra, brancas, ou que ocupam espaços de poder, espaços de tomada de decisão, e essas pessoas, elas são majoritariamente, vou usar um exemplo aqui, católicas, né? Naturalmente, haverá uma imposição do catolicismo com relação a outras religiões. E qual é o problema disso? Além do apagamento que eu já falei. O outro problema é que a gente tem uma ideia, né, de que esse fenômeno ele abraça uma democracia, né, uma democracia cultural, uma democracia racial, consequentemente, né? E, na verdade, isso não acontece. Porque não é, né, as pessoas falam... até hoje, a gente tem pessoas, né, que defendem que não existe diferença entre as raças, né? O mito da democracia racial, né? De que não tem racismo, porque aqui todos nós somos brasileiros e tudo mais. E, com isso, acham que tudo bem, que não há necessidade, né, que não é preciso conhecer ou preservar outras histórias, né, as histórias de outros territórios, de outros continentes, de outros países, que foram de suma importância para a construção do nosso país aqui, né? Então, a aculturação, ela é uma imposição cultural que acaba acontecendo de uma forma muito pacífica, né, da classe dominante para com a classe dominada, mas a gente não consegue perceber isso com muita clareza, porque essa imposição ela acaba acontecendo de uma forma muito sutil. E a gente vive isso até hoje, né? Esse processo de aculturação, ele começou lá atrás, desde dos primórdios, desde o descobrimento, entre muitas aspas, né, do Brasil, né, principalmente com as populações das comunidades indígenas, que depois teve continuidade nos outros processos, né, no processo de extermínio, de sequestro, né, da escravização, e que depois também foi dando seguimento a outras práticas, né, apagando culturas, histórias, memórias, sobrenomes, né, produções intelectuais, produções de conhecimento, né? E a gente está vivendo isso até hoje. Só para ilustrar essa foto, para não ficar parecendo, nossa, mas o que essa foto tem a ver? Eu não sei se todo mundo aqui sabe, né? Essa foto ela foi de uma ação cultural que aconteceu no Museu de Arte do Rio, em 2018, 2019. Foi 2018 ou 2019, foi antes da pandemia. Pelo artista Maxwell Alexandre, e ele estava com uma exposição, né, chamada Pardo é Papel,
que foi bem, assim, bem importante, bem emblemática, né? Trouxe várias reflexões extremamente relevantes para a gente, para o debate racial. E dentre as atividades propostas pela exposição lá no mar, tinha o dia do Nevô, né? Onde as pessoas puderam tomar banho de piscina de plástico, aprender passinho, aulas de passinho, e também fizeram o platinado, né? De cabelos, barbas, mechas e tal. E aí foi enfim, bem interessante, né? E aí essa foto está aí nessa parte justamente por isso, porque causa ainda impacto, né? Dentro de um espaço como o museu, que é considerado super elitista, a gente tem uma ação, por exemplo, como essa, né? De banho de piscina de plástico, platinar o cabelo ali na hora, com blonder, para quem conhece, né? Ter todo esse processo, todo esse debate, toda essa ocupação, né? Principalmente de pessoas que são dali do Morro da Providência, né? Que, para quem é daqui do Rio de Janeiro, acho que fica mais fácil também pensar, né? Que existe o Morro da Providência, né? Que foi, enfim, a primeira favela do Brasil. E a galera, né? Toda ali ao redor daquela região central, zona portuária do Rio de Janeiro. E o Museu de Arte do Rio, que está ali, né? Desde 2013. Isso, desde 2013, né? E aí, desde então, o museu vem construindo esse diálogo, né? Com os moradores da região. A Selma colocou aqui, antigo Morro da Favela, a mamãe morou nele. Perfeito, exatamente. Antigo Morro da Favela, virou Morro da Providência, e agora existe um movimento para oficializar o nome de Favela da Providência, para, enfim, sempre que se referirem à Providência, usarem favela, né? Principalmente. Pode passar, por favor, professor Júlio. Perfeito. E aí o Abdias Nascimento, no livro Genocídio do Negro Brasileiro, ele fala um pouco sobre esse processo de aculturação também, né? De que ele não é um processo relacionado apenas à concessão aos negros individualmente, tratando ali sobre prestígio social, né? Ele fala sobre o quanto esse processo de aculturação é ainda mais grave, né? Porque ele restringe a mobilidade vertical na sociedade como um grupo, né? A gente não está falando de uma pessoa negra ou duas pessoas negras, a gente está falando da consequência que o processo de aculturação ocasiona na nossa sociedade, impossibilitando, restringindo a mobilidade vertical de todo um grupo, né? De todo um grupo social. E aí, e o quanto também é importante a gente refletir que várias pessoas negras, porque é isso, né? Maioria né? Considerando os dados do IBGE, né? Pretos e pardos, né? No país, a gente considerar que é a maioria, né? Da população brasileira, mas que também são poucos, né? São pouquíssimos os negros e pardos, os pretos e pardos, perdão, que possuem um letramento racial, digamos assim, e que consigam perceber as nuances do racismo, né? A gente sabe o quanto isso pode ser bem difícil e bem sutil e bem quase que imperceptível, né? Quando a gente talvez vai se dar conta, a gente já sofreu com a violência ali e já foi, né? Então é muito importante como ele fala sobre isso, né? E do quanto também infelizmente acaba acontecendo de próprias pessoas negras, né? Considerarem natural esse processo, né? E acabam tolerando esse tipo de divisão que acontece na nossa sociedade, né? Acabam tolerando e considerando normal a existência de uma desigualdade racial. Pode passar, por gentileza, professor Júlio. E aí, a partir da nossa dinâmica de aquecimento e a partir desse entendimento do que vem a ser cultura e aculturação, né? Agora a gente pode dar a entrada aqui para começar a pensar
e a dialogar sobre as políticas culturais, né? O que são políticas culturais, né? De modo bem resumido aqui, como consta na nossa apresentação, são as propostas que são desenvolvidas pela administração pública, né? Podem ser desenvolvidas também pelas organizações não governamentais, podem ser desenvolvidas também por empresas privadas. Com que objetivo? Promover as intervenções na sociedade através da cultura. Então, ela pode ser elaborada, escrita, planejada por empresas públicas, empresas privadas, sociedade civil, né, organizada, indivíduos, né? Tudo bem, Sônia. Obrigada, viu, pela presença. A Sônia está avisando aqui que vai precisar sair do nosso encontro, tá, gente? Obrigada por ter vindo, viu? Então, assim, nós podemos contar com a entrada, né, de políticas culturais por várias partes, né? Ela pode vir de vários lugares. E isso, quando a gente pensa nisso, assim, desconsiderando, né, o contexto que a gente está inserido, isso é um ótimo cenário, né? Porque, assim, eu posso escrever uma política pública e propor, né, a empresa que eu sou, né, eu trabalho de carteira assinada. A empresa que eu faço parte também pode propor, né? A ONG, né, o coletivo ali que eu integro também pode propor. Então, você vai pensando assim, nossa, que coisa mais fantástica, né? Várias pessoas, várias iniciativas, várias instituições, várias empresas conseguem trabalhar ou minimamente fomentar, promover, estimular a cultura na nossa sociedade. Mas aí, né, quais são os interesses que estão por trás disso, né? Por que ela vai querer, por que não? Enfim, vamos refletir um pouco sobre isso. Pode passar, por gentileza, professor Júlio. E aí, bom, focos das intervenções das políticas culturais. A gente tem hoje na nossa sociedade, não começou hoje, mas a gente ainda está vivendo isso, e eu acho que é importante a gente falar um pouco também sobre o processo que a cultura sofreu, principalmente na pandemia, porque é algo bem contemporâneo, é algo bem de agora, né? Bem ontem, né? E acho que é importante a gente refletir o seguinte: a gente vem aí desde as décadas de 60 e 70, né, com os movimentos civis, né, pelos direitos civis, movimentos pelos direitos culturais, movimentos sociais, né? Denise está aí, que pode, inclusive, falar sobre os movimentos, né, muito melhor que eu, e outras, né, e outras pessoas também aqui. Mas o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: o que a gente está fazendo hoje não começou agora, né? Então, quando a gente pensa na cultura, a gente pensa, se a gente conseguir colocar numa perspectiva mais assim, né, maior mesmo, né, olhar para um longo período de tempo, considerando aí a década de 60 até hoje, a gente pode até dizer que a gente está progredindo, né, dentro dos aspectos culturais, e não só dos aspectos culturais, mas considerando a presença do debate racial e também do próprio protagonismo negro, dentro não só das atividades culturais, como também dentro dos equipamentos culturais, e não só dentro dos equipamentos culturais, desempenhando papéis que são considerados papéis mais operacionais ou de menos valor estratégico. Não, hoje em dia a gente tem pessoas negras ocupando cargos de curadoria nesses espaços culturais, de coordenação, de gerência, né, de supervisão. Ainda são difíceis, né? Ainda é difícil a gente encontrar pessoas negras dirigindo equipamentos culturais, né? Sim, ainda é. Se a gente vier para o centro, eu estou aqui falando do Rio de Janeiro, né? Se a gente vier para o centro da cidade do Rio de Janeiro, se a gente for para a Zona Sul do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, a Zona Sul
é a região, digamos, né, mais nobre, mais rica, né, que recebe mais assistências, né, e são as melhores casas, né, também os IPTUs mais caros, enfim, tem uma estrutura melhor de se morar, de se viver. E, obviamente, também tem maior oferta cultural, gastronômica, né, de mobilidade, transporte, enfim, saneamento básico, etc, etc. Então, quando a gente para pensar em pessoas dirigindo os equipamentos culturais, a gente vai ver que a pessoa que dirige o Imperator no Meyer não tem o mesmo perfil da pessoa que dirige, por exemplo, o Teatro Riachuelo, no centro do Rio, ou o CCBB, que também fica no centro do Rio, ou o próprio MAR, que eu já trouxe como exemplo aqui, né, o Museu de Arte do Rio, que também não vai ter o mesmo perfil de quem administra, por exemplo, o Teatro Claro Rio, que fica em Ipanema, né? Ou, por exemplo, quem dirige a Arena de Cro, né? Quem dirige Lonas e Arenas, né? Vou até dar uma generalizada maior, né? Que aí a gente considera Penha, a gente pode considerar Pavuna, né? Madureira. Então, assim, são pessoas de perfis diferentes. Então, a gente acaba encontrando mais pessoas negras na Zona Norte, na Zona Oeste, né? Ocupando esses espaços. Levando isso em consideração, e levando também em consideração esse marco temporal aqui que eu trouxe para vocês, né? Considerando da década de 60 para hoje, a gente consegue perceber esse aumento de pessoas negras nesses equipamentos culturais, a gente consegue também perceber um aumento de consumo, né, de literatura negra. E aí, quando eu falo da literatura negra, né, e aí, Vicente, estamos aí conversando, hein, Vicente? Quando eu falo da literatura negra, eu não estou falando apenas também só dos personagens que aparecem, né? Acho que o André também trouxe um pouco sobre isso. Nessa perspectiva, a gente está falando também de quem escreve, né? Quem é o autor, a autora, o escritor, escritora, romancista, enfim, que está trazendo esse romance, esse conto, esse poema, né? Esse material, né, de Jamila, por exemplo, Silvio Almeida, que também foi citado aqui, esse livro acadêmico, né, academicista, esse livro de conteúdos, de conceitos, né, enfim. Quem está por trás dessas produções literárias, dessas produções culturais, né, de um modo geral? Muitas vezes a gente esquece até que literatura é considerada cultura, né? Muitas vezes a gente esquece que que novela é considerada cultura. Essa semana eu tomei um impacto, não sei por quê, não sei. Aqui, bem fazendo a debochada, não sei por quê. Eu tive impacto, não sei por quê. Começou uma novela nova na Globo, que eu não sei o nome. Eu acho que é a Cara da Coragem, Cara e Coragem, alguma coisa assim. Acho que começou essa semana, se eu não me engano. Valeu, Vicente, obrigada. E aí, eu estava na casa da minha mãe, fui lá, né, saí do trabalho, fui lá dar um beijinho nela e tal. E aí, essa novela estava passando. E aí, né, tem uma família negra na novela, que acho que é a Thaís Araújo, com o Ícaro Silva e tal. E aí eu falei, nossa, que família bonita. Escolheram uns atores bonitos para compor essa família, essa parte do elenco aqui. Aí eu ia, é uma família negra. E aí, qual foi a ligação que eu fiz? Automaticamente. Aqui trazendo um relato pessoal para vocês. Escutei, né, recentemente o podcast do Mano Brown, né, o podcast Mano a Mano, com a Sueli Carneiro. E aí, nesse podcast, não é spoiler, tá, gente? Só vou trazer aqui, para quem ainda não teve oportunidade de ouvir, só vou trazer um elemento aqui. Ela comenta sobre o formato da família Doriana, né, que era aquela margarina. Eu pensando, falei, nossa, família Doriana, hoje em dia o pessoal fala Quali, né? Fala alguma outra margarina. Falei, falar de Doriana revela a idade, né? Como é geracional até esses exemplos. E aí, quando eu vi esse elenco na
na novela, né? Eu passei o olho, acabei que eu nem assisti. Mas me remeteu a esse exemplo, né? Que a Sueli Carneiro tinha dado no podcast da família Doriano. E eu fiquei pensando, engraçado, a gente, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas ativistas mesmo, militantes, que integram coletivos, grupos, movimentos e tal, buscarem muito essa questão de ter uma família toda, né? De ter aquela unidade ali familiar negra, né? Onde, independente se são casais... valeu, Rose, obrigada. Parece que a direção dessa novela é de uma mulher negra. Eu vi... se não for a direção, roteiro, mas eu acho que é a direção, sim, Rose. Verdade. Muito bem lembrado. E aí aí é isso, né? A gente fica pensando como tem, mesmo que essas famílias elas não sejam compostas por casais heterossexuais, né? Que seja ali o pai e a mãe, o homem e mulher, nananã, mesmo que sejam outras estruturas, né? De casais ali formados, existe um sonho, né? De ter uma família toda negra para muitas pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, quando eu vi a novela, juntei com a fala da Sueli Carneiro, e fiquei pensando o seguinte, falei, gente, mas tem uma coisa, aqui no Brasil, ter uma família toda negra e todo mundo ser, assim, mais ou menos ali da mesma, né, do mesmo tom, né, não é uma coisa tão fácil, né, porque existem muitas pessoas pardas, né, na população brasileira, e essa população e essas pessoas pardas, elas além de ser a maioria da população, né, total, também a maioria nas cadeias, também a maioria nas regiões mais periféricas das cidades, né, dos estados. E aí eu fiquei, gente, como é que faz para formar, né, famílias que sejam todas do mesmo tom? É muito difícil. Fiquei toda ali, indagada ali, sabe? Mexida com essa reflexão. Porque não é um processo fácil, né? Da gente ter a tal da família Doriana preta, né? E que, de fato, é muito mais fácil a gente ver famílias assim formadas, né? Nessa estrutura, quando a galera é branca, né? E aí é isso, Josi. O Brasil ele é o maior país miscigenado do mundo, né? E aí como é que faz para aceitar as tonalidades, né? Exatamente. É uma questão, assim, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Mas aí tá, por que eu tô querendo trazer, né, essa reflexão para cá? A gente esquece que a novela, né, é também cultura, e a gente esquece também que o quanto que uma novela ainda influencia muito na vida das pessoas. Né? Mas hoje, além da televisão, hoje o pessoal está com internet, e aí a internet... Não, tudo bem, concordo. A internet também é extremamente importante. Eu não descartaria o ativismo virtual, não, tá? Porque eu acho que ele dialoga com um público mais jovem ali e tal, que está naquele espaço, né? Que está naquele ambiente. Mas também não acho que tenha que ser só por ali. Enfim, trazendo todos esses elementos aqui para a gente refletir. E para a gente refletir que no nosso país a gente tem uma faculdade de produção cultural. Né? Então, existem profissionais que podem se formar em produção cultural. Né? Existem agências e produtoras culturais que trabalham única e exclusivamente para fomentar a cultura, para planejar projetos culturais, para criar chamadas públicas, editais, leis, né? Leis de incentivo, fomento. A gente também tem muito isso aqui. Né? A gente tem pessoas que se formam na produção cultural pela vida, porque elas vão produzindo eventos, vão trabalhando com isso, até como uma maneira de empreender, mas que não passaram pelo processo
de formação acadêmica, por exemplo, adquiriram as habilidades, as competências na vida ali, executando já de cara. E as intervenções promovidas pelas políticas públicas servem para juntar a produção cultural dessa forma mais descentralizada na sociedade. Então, qual é o intuito? É fazer com que o acesso à cultura seja mais democrático, né? E, consequentemente, promover a inclusão, né, social. Pode passar, por gentileza, professor Júlio. Quando a gente está falando de políticas culturais, a gente não pode ignorar a existência de elementos extremamente importantes que estruturam a nossa sociedade. Um deles é o racismo, que causa o epistemicídio, né, que é justamente o apagamento intelectual, né, do que é produzido pelas mentes das pessoas negras. Consequentemente, por conta do racismo institucional, ele também promove, infelizmente, a falta de acessos, né? Então, a gente acaba ouvindo muito alguns discursos como não vamos fazer isso não vamos contratar essa pessoa, ou não vamos ir para determinado espaço aqui não, porque isso aí que esse produtor cultural está fazendo, ou aquela exposição está tratando, ou aquele espetáculo musical está trazendo, temas que é coisa de preto, né? Não sei se interessa para a gente. E aí eu fiquei pensando muito também que a gente precisa também entender a importância de tudo que vocês trouxeram aqui hoje, né? Principalmente dos nomes que vocês citaram, né? Da Vilma, da Djamila, enfim, nomes que foram, né, foram citados aqui na nossa dinâmica de abertura. O próprio Júlio das Pretas, né, que também foi mencionado pela Renata. A gente precisa entender todo esse processo que a gente está vivendo na cultura. Sabe por quê? Antes, a gente tinha atores negros que aceitavam, por exemplo, papéis de ladrões nos filmes, nas novelas, né? Aceitavam, por exemplo, ter compositores negros que aceitavam que intérpretes fossem brancos, para, de repente, a música entrar na abertura de um show, para a música entrar na abertura de uma novela, né? Hoje em dia, o pessoal está negando o convite, né? Em outra época, isso era diferente. A gente não tem como não negar isso. Agora, uma outra coisa também que acontece até hoje é que, por exemplo, para um personagem de novela, né? Tem ali, precisamos de um personagem. Se fala que o personagem da novela é um homem, automaticamente esse homem é um homem branco, né? Que é o padrão já pensado. Para que seja sinalizado que querem sim que seja um homem negro com tais características e tudo mais, isso precisa estar escrito. Porque se não for sinalizado, vão chamar um branco para fazer. Então, a gente também precisa entender e enxergar que as pessoas brancas, por mais aliadas e enfim, cientes de tudo de todo esse racismo estrutural que a gente está inserido, né? As pessoas brancas, elas acabam se privilegiando também dessa estrutura, né? Então, enfim, é importante a gente também identificar aí os aliados dessa luta, né? Mas o racismo acaba sendo um fator, né? Uma violência que interfere muito nos processos de elaboração e de execução, né, de projetos culturais. Né? E aí eu digo isso principalmente com o contexto que a gente está vivendo hoje, né, em que as submissões dos projetos culturais, tanto para a Lei Rouanet, quanto para a lei do ISS, que é a lei municipal daqui do Rio de Janeiro, ou para a PROMAC, né, que é a lei municipal de São Paulo, por exemplo, a lei municipal
Cultural de São Paulo, os produtores culturais tomando cuidado com alguns termos e algumas palavras presentes na escrita ali do projeto, para que a comissão técnica que vai avaliar, né, não considere aquilo, isso aqui está muito ativista, né, sei lá o quê. E isso ser uma questão, né? Professor Júlio, pode passar para mim, por gentileza. Vocês citaram bem, né, aqui a Lei 10.639, né, que fala sobre a inclusão das histórias, né, e culturas africanas, afro-brasileiras no currículo da rede de ensino. Para além disso, né, a gente tem isso, né, é uma política importante, pública e cultural. A gente tem o próprio ProUni, que também é uma política pública com foco racial, que também oportuniza pessoas negras, para além de estarem nesses espaços acadêmicos, integrarem coletivos, né, enfim, movimentos, porque a gente também sabe que o espaço universitário é um espaço que oportuniza o debate racial e a inclusão, né, dessas pessoas em coletivos e movimentos. Tantos cursos aí que vêm surgindo, vagas de emprego que também vêm surgindo, ou exclusivamente para pessoas negras, ou prioritárias, né? E aí o que eu vinha falando sobre os fomentos culturais diretos e indiretos, né? Que é com relação ao ISS, ICMS e Lei Rouanet, por exemplo. A gente está vivendo agora uma fase bem... Está bem no auge aí, na crista da onda, como diria, né? Que é essa questão dos artistas na Lei Rouanet, né? Ou fazendo uso de verba pública, né? E tudo mais. E aí, eu vi, principalmente na internet, muitas pessoas criticando a Lei Rouanet, a existência das leis de incentivo, né? Mas também percebi que algumas críticas, elas vinham de uma forma um tanto rasas, digamos assim. De algumas pessoas que realmente não sabem como funciona, como as leis são operacionalizadas, né? E aí o que eu digo para vocês, né? Enfim, que trabalho com isso de certa forma. Sim, verdade, Luiz. Né? O ProUni sofreu saiu do foco racial e virou um foco apenas de classe, né? De avaliação socioeconômica. Mas aí, repito a fala de Sueli Carneiro, também do podcast, que ela disse o seguinte, que se o problema das desigualdades do nosso país fosse apenas, né? Apenas entre aspas, social, fosse problema de classe, nós teríamos pessoas brancas e negras nas classes mais baixas, teríamos pessoas brancas e negras nas classes, né, na classe média, nas classes medianas, e teríamos pessoas brancas e negras nas classes mais altas, né, considerando as nossas divisões socioeconômicas aqui no Brasil. E isso não acontece, né? O que acontece é que, como o Luiz aqui bem ressaltou no chat, é que as pessoas, né, considerando as pessoas pobres, a maioria das pessoas pobres são pessoas pretas, né? São pessoas negras, pretas e pardas, né? E descendentes, né, de populações indígenas e tudo mais. Ou seja, são pessoas não brancas, né? Claro que existem pessoas brancas pobres, mas assim, é um número, né, muito, muito discrepante, a diferença é bem grande. Então, então não tem como a gente desconsiderar o fator racial, né, nas políticas públicas e nas políticas culturais também. Então, quando a gente fala dos fomentos culturais diretos e indiretos, tem um edital também aberto aqui no município do Rio chamado Edital FOCA,
que é um edital aberto. O valor oferecido é um valor menor, ele é um edital de fomento direto, ou seja, é uma verba que vai sair do fundo da Secretaria Municipal de Cultura para os projetos aprovados, né? E aí, quando geralmente é assim, o valor acaba sendo um valor um pouco menor. Quando a gente fala de fomento cultural indireto, a gente está falando aí de um tripé, né? O produtor cultural apresenta o projeto para a Secretaria Municipal de Cultura, ou estadual ou federal, né? Essa secretaria, ela valida, né? Ela aprova ou reprova esse projeto apresentado. E aí, em sendo aprovado, esse produtor pode solicitar verba para empresas privadas patrocinarem o seu projeto. Então, esse é o fomento indireto, né? São essas três partes envolvidas: a empresa patrocinadora, a empresa privada, o produtor cultural com o projeto e o órgão público, né? A prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura, às vezes envolve a Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo essa fiscalização, aprovando os projetos, sinalizando se aquele orçamento está fazendo ou não, aquele orçamento apresentado pelo produtor cultural está fazendo ou não sentido, né? Enfim, então o indireto acaba envolvendo essas três partes. E aí, por que eu estou falando também desses fomentos culturais? Porque existem algumas regras que os produtores culturais precisam cumprir, que é desde a apresentação até a execução e a prestação de contas, que é, por exemplo, a democratização de acesso, né? Então, quando a gente fala de democratização de acesso, a gente está falando de que maneira o projeto cultural apresentado vai descentralizar o acesso, né? Vai promover o acesso a pessoas que, em via de regra, não acessariam aquele espetáculo musical, aquele teatro, aquela exposição, aquele show, né? Então, dentro dessa obrigatoriedade de democratização de acesso, os produtores culturais precisam apresentar no projeto de que maneira eles vão democratizar o acesso. E aí, geralmente, fala sobre cota voltada para escolas da rede pública de ensino, para alunos e professores. Também, geralmente, destinam cota de ingressos ou tiragem de produto cultural, livro. Hoje em dia não tem mais CD, né, praticamente, mas antigamente tinha o CD também. Então, uma cota desse material para bibliotecas públicas e comunitárias, cota de ingressos para ONGs, né, para organização civil, para a sociedade civil organizada, né? E aí tem surgido algumas provocações nesse sentido, né? Exatamente, Vicente, pretos, pobres e periféricos, é o PPP, né? E aí, quando a gente vê nessas regras, essas regras atuais, né, das leis de incentivo, por exemplo, ainda também se fala muito sobre o caráter socioeconômico e sobre a parcela escolar, né, da rede pública de ensino. E aí, ok, pessoas pretas são contempladas nessa leva porque elas são maioria nas periferias, são maioria nas escolas públicas, né, são maioria nesses espaços que acabam sendo contemplados por essas obrigatoriedades. Mas não tem uma obrigatoriedade com recorte racial propriamente dito. Então, essa tem sido uma batalha, uma luta dentro do ambiente cultural, dentro do segmento cultural. Uma outra regra também importante, por exemplo, dentro das leis de incentivo, é com relação à inclusão de pessoas com deficiência, né? Eu não sei quanto de vocês aqui conhecem um pouco ou muito dessa vida, né, dentro da cultura, mas nesse aspecto da inclusão de pessoas com deficiência, eu ainda vejo muitos produtores culturais focando na plateia, né, em como
acessibilizar em como, em quais recursos vão tornar, né, o seu produto cultural mais acessível para pessoas com deficiência, mas ainda também é muito difícil perceber a presença de pessoas com deficiência integrando a equipe, pensando junto ali. O mesmo acontece com outros grupos minorizados. Perfeito, professor Júlio, já estou chegando ao fim mesmo. Pode passar, por gentileza, para o próximo slide, por favor? Que aqui nesse próximo slide, eu vou agora entrar na parte da esperança, que a Simone, acho que foi a Simone que falou, né? Gente, Selma, tem isso também, acessibilidade cultural zero para o deficiente. Bom, a gente vai poder debater um pouquinho já, mas é isso, né? O movimento que tem acontecido com muita, infelizmente, né, gradual e que tem acontecido muito, com relação a, tipo, tá, eu pensei esse espetáculo teatral aqui, num formato rígido ali. E, caramba, eu preciso tornar acessível. Tá, como é que eu faço? Tá, eu vou pegar, então, um intérprete de Libras e vou colocar ele no canto do palco para ele poder ir, né, enfim, traduzindo, interpretando tudo que está acontecendo ali para Libras. Então, a pessoa surda ou com alguma deficiência auditiva, né, com baixa audição e tal, que for lá para assistir o espetáculo, ela precisa se posicionar, ela tem que ter um lugar, né, assim, restrito na plateia ou na arquibancada, enfim, para ela conseguir enxergar a intérprete de Libras que está ali. Aí você vai acessibilizar. Não, tá, eu agora preciso acessibilizar para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. Então, eu vou trazer aqui, vou propor, de 3 meses de temporada desse meu espetáculo teatral, vou propor uma visita guiada pelos bastidores e pelo palco. Mas essa visita vai acontecer só uma vez. Em 3 meses de temporada, de quinta a domingo, eu vou ter um dia reservado para essa visita. E aí eu vou convidar, né, instituições que atendem pessoas com deficiência visual para poder fazer essa visita aqui. E assim vai, né? Ou seja, muita coisa para ser melhorada ainda. Mas aí, falando agora um pouco dessa, né, trazendo um pouco dessa esperança, o que eu quero compartilhar com vocês agora para esse final tudo encarece o projeto. Então, se você quando você apresenta o projeto para ser validado pelo órgão público, né, você já apresenta o orçamento. E aí, teoricamente, os recursos de acessibilidade, eles já precisam estar previstos naquele orçamento quando você apresenta. De fato, né, encarece. Mas se já está previsto ali, se o projeto for aprovado, ele já vai estar aprovado com aquela rubrica, com aquele orçamento ali para os recursos de acessibilidade. E aí, o outro papel é o quê? As secretarias de cultura, prefeituras, né, governos estaduais e federais, etc., cobrarem também das empresas privadas que elas também tenham isso, essa intenção, essa sensibilidade, enfim, seja lá o que for, que elas também entendam a importância e a relevância de patrocinarem projetos que estão prevendo todos esses recursos, né? E toda a inclusão, consequentemente. Rose, perfeito. O Nada Sobre Nós Sem Nós, a gente, inclusive, pode conversar sobre o Nada Sobre Nós Sem Nós, porque o processo de construção né, do próprio... dessa própria... do próprio conceito, né, que é a base de todo mundo que estuda hoje para acessibilidade cultural, por exemplo, é o Nada Sobre Nós Sem Nós, inclusive. Enfim, e aí a gente está aí agora nesse momento de empretecimento, né, de ter maior presença física e intelectual de pessoas negras nos espaços artísticos e culturais na cidade do Rio de Janeiro, que é o meu recorte, né, que é da onde eu consigo falar. E aí pode passar, professor Júlio, por gentileza. E aí,
Posso provar. Tá me empretecendo mesmo, Ingrid? Sim. Tá aí a prova. Desde 2018, que foi um ano já bem difícil, né, de guinada na nossa política e de desmonte também na nossa cultura, estamos resistindo, né? Então, desde 2018 a gente teve, né? Eu trouxe aqui só alguns para vocês verem e ficarem com o coração quentinho, que é o musical Elsa, né? Ele foi apresentado no Teatro Riachuelo Rio. Ele, durante a pandemia, foi apresentado também no formato remoto, né? No formato online. É um musical premiado. Elza Soares foi homenageada ainda em vida, né, com esse musical. Pode passar, por gentileza, professor Júlio. Lindíssimo, né, Marcela? Eu assisti umas 3 vezes antes da pandemia, presencialmente. Chorei todas elas. E depois assisti remotamente na pandemia também. Ainda no mesmo ano, né, de estreia do musical Elsa, em outubro de 2018, teve a mostra do Basquiat no CCBB Rio. Pode passar, por favor, professor Júlio. Ícaro and the Black Stars, no Teatro Carlos Gomes, em abril de 2019. Ele também voltou com esse espetáculo na pandemia, no formato remoto, e também levou para outras cidades também. Pode passar, por gentileza. Eu acho que esse espetáculo, inclusive, foi a guinada da carreira do Ícaro Silva, viu? A Rosana Paulino, no Museu de Arte do Rio, né? Artista que teve uma exposição bem grande dedicada para as obras dela, em abril de 2019 também. Pode passar, por favor, professor. Show do Robert Glasper no Teatro Municipal daqui do Rio de Janeiro, também em 2019. O Robert Glasper é um músico que mistura jazz, blues e rap, e ter, né, um artista desse determinado estilo musical no palco do Teatro Municipal foi bem disruptivo, assim, foi bem diferente. Pode passar, por gentileza, professor. Junto, né, também tivemos a Jasmine Horn, também no Teatro Municipal, também em 2019. Também é uma presença negra super exuberante e com jazz no palco, né, do Teatro Municipal. Pode passar, por favor, professor. O Par de Papel, que eu mencionei antes para vocês, né, é uma exposição do Maxwell lá no Museu de Arte do Rio. Essa exposição do Par de Papel rodou na Europa. Ele expôs em alguns espaços culturais na Europa antes de conseguir, né, de ter a oportunidade de expor aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Isso também diz muito sobre a valorização ou a desvalorização da arte produzida por pessoas negras, né? Pode passar, por favor, professor. E aí, como a gente fala dos museus, eu queria trazer esses dados para vocês, para a gente encerrar, que ainda, né, desse período pré-pandêmico, né, os museus eles tiveram uma alta de público que foi percebida no primeiro semestre de 2019, e aí, na época, o portal G1 chegou a fazer uma pesquisa considerando 40 museus de todas as regiões do país, concentradas um pouco mais nas regiões... quer dizer, na região sudeste, mas contemplando todas as regiões. E esse levantamento ele mostrou que teve um aumento de 61% de visitas, né, de visitantes, de aumento de público, comparado ao ano de 2018, e de 50% considerando a média dos últimos 4 anos, né? Todas ali levando em consideração o primeiro semestre de cada um desses anos. E por que o primeiro semestre? Verão, férias escolares, e aí é isso, é quando as pessoas aqui, pelo menos, vão mais, né, visitam mais. Pode passar, por favor, professor. E aí, para esses dados, as 5 possíveis razões pensadas, a primeira delas foi o interesse do público despertado pelas discussões que começaram a acontecer de uma forma mais intensa sobre cultura, sobre os cortes de verbas que vinham sendo prometidos, né, já desde antes do atual presidente do país assumir, né, a presidência, já vinha debatendo sobre as possibilidades de cortes de verbas.
e que depois, de fato, executou, né, realizou esses cortes. Uma segunda possível razão tem a ver com as exposições que começaram a destacar as minorias políticas, né, os grupos subrepresentados. Então, a gente começou a ter uma presença maior de artistas negros nos palcos, nas artes, nas pinturas, nas esculturas, né? Então, isso pode ter feito também, refletido no aumento de público, sobretudo de público também empreteecido, né? A terceira possível razão é que o público também passou a se representar mais nesses espaços. Então, o fato de tirar selfies no Instagram e outras redes sociais, visitando esses espaços, de certa forma, também ajudava e ainda ajuda, né, a divulgar as exposições, a divulgar os shows e tudo. Então, as pessoas viam as fotos, né, e ficavam, nossa, quero estar nesse lugar, né, que eu vi fulana de tal tirando uma selfie. Então, isso também pode ter estimulado a corrida por museus, né, após o incêndio do Museu Nacional em setembro de 2018. Então, bateu um desespero na galera, a galera falou, não, bora visitar mais museus aí, porque vai que a gente perde, né, outros. Enfim, desespero, né? Esse daí foi a razão mais desesperadora. E a quinta possível razão, a existência de políticas educativas, de programas educativos também, né, e de inclusão, que passaram a ser adotados por alguns museus. Eu falei do Museu de Arte do Rio, que tem um programa educativo intenso, né, forte, uma presença de monitores e de instrutores bem negra, assim. Eles têm pessoas trans também integrando a equipe, também fazem um trabalho bem interessante voltado para pessoas com deficiência auditiva, né? E aí eles têm pessoas surdas integrando também a equipe. Enfim, eu acho que ainda tem muito a melhorar, mas eu acho também que já é um diferencial se a gente for considerar outros espaços, né? O MAN também tem um programa educativo bem interessante voltado para a inclusão. Pode passar, professor, por gentileza. E aí, a presença negra nas mídias, acho que a gente já falou sobre isso, eu comecei pelo fim, que é quando você pensa em alguma pessoa negra famosa, qual o primeiro nome que vem à cabeça? Eu vou pedir para o professor Júlio interromper o compartilhamento por aqui. E acho que é isso, né? Eu queria trazer muito dessa provocação da presença midiática, que a gente tem tido esse aumento também, principalmente com as séries, né? Nessa pandemia, a gente consegue perceber um aumento de pessoas negras nas séries do Netflix e de outras plataformas de streaming. A gente também percebe a presença do debate racial nas plataformas de podcasts, né, na verdade, de Deezer, Spotify, outras que tem também, tem Amazon, tem plataforma de podcast do Google. Eu nem sabia, tá, gente? Fiquei sabendo essa semana, fiquei até impactada. Sempre, né? Tem tanta empresa, tantas iniciativas nesse sentido, e que tomaram muito espaço, principalmente na pandemia. Eu acho que a gente estava vindo num movimento aí, e a pandemia ela deu esse salto. Claro que, infelizmente, né, a gente teve a morte do George Floyd super televisionada ali, tratada, né, um tema tratado em todos os jornais e outros programas, né, de entretenimento também, tudo. E isso acabou gerando mais visibilidade também para mortes bem parecidas que acontecem aqui, né, no nosso país, que acontecem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Além do Netflix, né, tem o Blackflix, eu estava tentando lembrar esse nome, viu, Sérgio? Eu falei Netflix, presenças negras, mas é isso, tem o próprio, né, tem uma rede ali de filmes e séries produzidas por pessoas negras, né, dirigidas, roteirizadas por pessoas negras e, sobretudo, sendo protagonizadas por pessoas negras. E que o mais interessante é que o que geralmente também acaba acontecendo é
vai ter todo um elenco preto e o tema é racial, é assunto relacionado à raça. E aí, na verdade, não mais, né? A gente, ainda bem, a gente tem caminhado para esse lugar também, onde as pessoas negras podem falar sobre outros assuntos, né? Porque, afinal de contas, a gente está na saúde, a gente está na educação, né? A gente está na política, a gente está na comunicação, no marketing, na moda, na gastronomia, enfim, em vários espaços. E a gente também quer falar sobre esses assuntos, né? A gente quer falar sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente estuda, sobre aquilo que a gente tem domínio e propriedade. Oi, meu bem. Ô, Denise, Vitor chegou aqui. Então, a gente quer também poder falar sobre esses assuntos, né? Então, queria encerrar a minha fala, né, sobre aqui, nesse momento. E queria também muito abrir para vocês, ó, o Alexandre já levantou a mão, tá? Queria ouvir um pouquinho de vocês, perguntas, comentários, sensações, incômodos, né? Enfim, tudo que vocês possam estar sentindo e que queiram compartilhar. Luiz, obrigada, viu, pela tua presença, participação e contribuição aqui no chat. Obrigada por ter ficado até agora, tá? Valeu mesmo. Bom, Alexandre foi o primeiro a levantar a mão. Alexandre, por favor, pode falar. Alexandre está com o microfone ainda desligado. Não sei se já começou a falar, que às vezes a pessoa não percebe. Opa, agora foi. Agora foi. Aquela mancadinha clássica, né? Clássica. Eu digo o seguinte, eu te mandar parabéns pela sua apresentação. Tá? Obrigada. E dizer que também do esquenta até o momento dá para fazer pelo menos, acho que uns 5 doutorados, pós-doc, livre docência. Então, são inúmeros aí as diretrizes para a gente poder estudar, né? Se fosse. Mas começar pelo final, complementando o que você disse, nós passamos a ser vistos como consumidores. Sim. Então, a partir do momento que a indústria no geral, passou a nos enxergar como consumidor, né, esta busca pela representatividade, ela foi surtindo efeito também, né, referente a uma luta aí de, vamos dizer, de 100 anos, nem de 50, né, dos diversos movimentos negros que temos. Esse é um dos primeiros pontos, né? Essa percepção enquanto consumidor. Então, você, visto como consumidor, desde a margarina até passagens internacionais, queira ou não queira. Então, isso também vai exigindo o quê? Né? E vai dando espaço, abertura para a questão da representatividade. E eu me lembrei aqui, quando você falou de uma família negra em novela, me lembrei da Turma do Gueto, do Netinho, na década de 90, né, que foi uma explosão, aquela coisa. Né? Tivemos outros momentos. O Netinho, obviamente, não era somente uma família negra, mas era todo um contexto ali. E em outros momentos também da questão de telenovela, são poucos os momentos que temos famílias negras. Entre um dos principais, acho que foi A Próxima Vítima, né? Uma família negra de classe média. E essa questão da representatividade. E me leva a uma outra questão, que é a necessidade de ser visto. E acostumar com esta visão, né, quando se vê uma maioria de atores negros ou uma maioria protagonista, o treinamento do olhar. Né, porque o olhar do telespectador, no geral, ele não está treinado para ver o protagonista negro. Né? Você vai ver um filme de lutas marciais, então o olhar está treinado para ver o protagonista oriental. E aí por diante, você vai desdobrando. E a questão do treinar o olhar. Então, eu acredito que o século XXI, ele abre espaço, né, e traz esta questão do
olhar que está sendo treinado. Né? Então, é uma das primeiras questões. E outras aí, como eu disse, você dá para a gente desdobrar em uns 2 doutorados pós-doc de vocês. Não vou estender muito. Só complementar algumas falas aqui, que às vezes eu fico meio perturbado, não é isso? A questão da família, o que eu entendo e percebo, nós temos uma outra formatação de família, não é isso? Ela não é mais patriarcal, né? Ela tem N formações. Correto? E dentro desta família matriarcal e aí por diante, as dificuldades do dia a dia. Além da luta pela questão da sobrevivência, também a questão da luta pela educação dos filhos. Então, eu não diria que não existe uma família estruturada. Não, as famílias estão estruturadas. Até o conceito de desestruturado ele é muito amplo. Né? Então, nós temos uma família estruturada de outra forma. Não é isso? São N as questões aí para se discutir essa questão da nova família. Até mesmo a questão da cultura que você coloca, né, e colocado pelo Vicente também, né, quando os meninos querem fazer passinho e aí por diante, me remeteu a outras questões que a gente viu, e eu tenho 58 anos e venho vendo ao longo da história que antes não era aceita como cultura, e hoje é. Tá? Então, a cultura ela está sendo modelada e remodelada a todo momento. E nós, no caso, talvez não estamos adaptados, vamos dizer assim, a essa nova modelagem. Ou estamos nos adaptando, porque a maioria aqui é educadora, então a gente está sempre se adaptando. Aí pega um exemplo clássico, né? Nós pegamos aí uma questão, por exemplo, do tempo do meu pai, que já é com 80 anos, então ele fala de Nelson Gonçalves, né? E outros cantores, né? E quando você fala de um hip hop, por exemplo, ele chega a arrepiar. Nossa, o que é isso? Então, a cultura é viva. Né? Então, essa questão, discussão da cultura, ela vai do momento em que vivemos. A mesma questão da família, em que momento vivemos dentro desse aspecto. Né? É uma nova questão familiar, não é desestruturada, na minha opinião, uma nova formação, é uma nova cultura, ou diversas culturas, né? Porque meu pai ainda é vivo, eu sou vivo, né? Meu filho tem um filho de 30, um de 25, um de 9, né? Então, é uma cultura. A cultura é algo vivo, não é algo pontual, vamos dizer assim. Né? E a questão que você falou aí, da questão de montar uma família negra na novela, não é isso? Me remeteu a uma discussão que tivemos uma vez, quando o Haddad era ministro, e na Paulista, não questão dele, mas um dos palestrantes, ele foi infeliz quando ele diz, e Maju estava começando ali no jornalismo, né, foi levada para a Globo, da cultura, não, mas vocês querem que a gente monte uma bancada só de jornalista negro? Não tem. Aí foi um reboliço, porque como não tem? Né? E essa é uma questão, porque quando você monta uma novela e você sabe como é uma família branca, dá para saber também como é uma família negra, que me remete a um outro raciocínio de quando, eu não vou nem citar o nome do autor, infeliz, disse, eu não ponho negro na novela porque eu não sei como é uma classe média negra, uma família negra. Eu escrevi para ele, falei, não somos ETs, né? Comemos, bebemos, estudamos, né? Temos intelectuais, temos médicos, não é isso? Temos auditores, professores, dentistas. Somos poucos, mas existimos. Então, fechando o meu raciocínio, né? A questão da representatividade, a questão da visibilidade, ela cresce a cada dia. Tá? Graças ao movimento negro, tá? Numa luta, às vezes, assim, tirando fôlego de um lugar que sei lá de onde vem tanta energia, porque precisa, né? A cada momento, em alguns momentos da história, querendo ser calado, tá?
mas resistindo. A questão do consumo, onde façamos a ser visto como consumidores e consumidores também de classe média, tá? E Sim. a importância, quando chegamos, por exemplo, para fechar o meu raciocínio, quando temos uma bancada na semana passada com 2 negros apresentando o Jornal Nacional no meio da semana. Né? Representatividade. Tá? Obrigado. Desculpa que eu falo demais, que sou empolgado. Imagina, eu adorei. Como disse a Vilma, sou empolgado também. Alexandre, muito obrigada. Bom que eu não estou sozinha. Estamos juntos. Vamos lá. Ó, Vilma quer falar? Eu comento agora ou eu leio o que vocês escreveram aqui? Vicente vai falar. Então, fala, Vicente. Abriu? Agora foi. Então. É muito esclarecedor, né? O assunto em si, né? Como você trouxe, foi uma situação muito esclarecedora, muito bacana. E tinha muita coisa que eu particularmente não entendia. Eu achava que era só questão de montar o projeto, mas aí tem toda uma etapa, né? Como você colocou. E tem toda uma etapa também de leituras a partir de quem está fazendo o projeto, essa coisa toda, e aí você mostra essa diferença que há entre o camarada que mora na Zona Sul, com o projeto, que vai ser visto de várias maneiras, essa situação toda diferenciada. E aí, quando eu penso na cultura, e aí em alguns momentos eu precisei entender que eu, enquanto conto história, gente, me desculpem, mas é o que eu gosto de fazer. Eu sou coordenador de uma escola de educação infantil, mas eu gosto de contar história e é uma coisa que fui a encontros para isso. E é uma coisa que eu entendi que para cada situação, uma adaptação. E essa adaptação, ela paira realmente na questão do ambiente. Quando eu vou numa escola, eu preciso saber do ambiente, eu preciso ver as crianças, eu preciso ver os professores, porque às vezes você não consegue realizar um trabalho com muita eficiência, porque o profissional que está ali não contribui para que isso aconteça, infelizmente. E aí, quando eu começo a olhar a cultura, e quando eu começo a absorver toda a sua fala, eu vejo que a gente não precisa nem ir muito longe para tentar entender toda essa problemática. Porque até para eu fazer uma contação que eu julgo de doação 100%, no sentido eu, o ator, eu, o contador, me jogar, eu vou precisar romper alguns conflitos. Uhum. E às vezes o conflito está na minha chegada. Eu me caracterizo, então às vezes quem olha para mim não sabe se eu vou animar festa ou se eu vou contar história. E aí eu preciso logo de cara dizer que eu sou contador e não animador de festa. Eu não sou entretenimento para crianças, eu sou para contar uma história. E esses conflitos pequenos, né, é que faz, no final de tudo, eu saber o meu resultado. Se foi positivo ou negativo, a avaliação. O que eu quero dizer com isso? Que a questão do racismo, ela sempre nos vai ser apresentada numa situação conflituosa. Ela nunca vem de uma forma linda, assim, fulano é racista. Não, tem que acontecer um movimento muito contrário, conflituoso, para eu enxergar e perceber, às vezes até entender, e ter o olhar, e ter a leitura que é uma situação racista. Porque senão vai ficar aquela coisa plástica, poética, que passou, não foi nada demais, foi uma situação assim. Não, meu projeto não é porque eu sou preto, não, eu não fui acusado por conta da minha cor, ou por conta da minha região, ou porque eu pertenço à classe do PPP. E aí eu vou ficar nessa leitura poética, e na verdade não é, né? Na verdade, existe uma coisa muito grande
e absurda acontecendo, e eu preciso sentir a dor para eu poder mudar tudo isso, primeiramente no meu olhar. Eu preciso mudar a dor, sentir a dor, para eu mudar o olhar. E eu falo isso enquanto contador de história, porque eu preciso ter a sensibilidade da criança para poder dar o final, de repente até que a história não tem, mas o final que a criança gostaria que tivesse. Sabe? Eu fui fazer uma última contação de história numa escola particular, e aí a maioria era branca, né? Quando eles olharam assim, nossa, você é contador de história? Eu falei, sim. E começamos a conversar. E aí eu contei a história de um menino negro, levei o livro, mostrei. E na história o menino tinha sonho de voar com a pipa, coisa do gênero. E para finalizar, eu perguntei se alguém queria contar algum sonho. Uma menina se levantou e contou o sonho dela e sentou. Mas eu dei uma olhada assim, porque a gente acaba sendo encantado e encantando ao mesmo tempo. Eu olhei para uma criança que ela pedia com os olhos, deixa eu falar o meu sonho. E quando ela falou o seguinte, eu queria bem morar nos arco-íris. E aí eu falei, nossa, assim, é uma coisa que estava totalmente dentro da história que eu contei. Mas olha só, se eu também não tiver a sensibilidade, e eu, enquanto aquele que estou sofrendo racismo, se eu também não tiver a sensibilidade de lutar, porque outros não podem passar pelo que eu estou passando, outros podem sofrer o que eu estou sofrendo, se eu não tiver essa sensibilidade, vai se passar, a dor vai ser só minha e de mais de ninguém. Né? Então, assim, eu até fugi um pouco do assunto, mas é porque a gente tem que estar funcionando o tempo todo na base de um empurrãozinho. Não, você tem que fazer, você tem que mostrar que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Enquanto, na verdade, eu preciso saber que eu sou bom e que eu preciso lá mostrar aonde que eu sou bom. E, infelizmente, tem os produtores, tem o governo, que está só falando e nada está fazendo e não está sendo bom, nem para mim, nem para os outros, infelizmente. Muito obrigado. Desculpe muito falar. Tomara que ano que vem seja diferente. Denise levantou a mãozinha também. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigada, Vicente. Acho que eu já tinha agradecido. Mas, por favor, Denise. Não levantei a mãozinha por 2 motivos. Se não tiver mais ninguém para falar, já está na hora da gente ir caminhando para a finalização. Que, inclusive, eu fiquei com a tela desligada no tempo que eu estava fazendo janta para levar uma marmitinha amanhã. Então, sabe como é que é? A gente desliga, mas fica ligado no que está se colocando. Né? E aí, assim, sendo a cultura a nossa forma de comunicação com a sociedade, né? Que a gente se comunica através da cultura, e você falou muito dos teatros, né? Da potência dos espetáculos que trouxeram a nossa cultura para dentro dos teatros, né? Eu queria falar de um ponto de resistência muito importante para quem mora no Rio de Janeiro, que é o Parque Madureira, né? Os bailes charmes, e como isso tem reverberado a serviço de uma reflexão mais profunda do que significa aquele bailado, porque não é só um movimentar dos corpos, é você ter toda uma referência musical daquilo que aquilo representa. Né? Então, assim, queria falar do Viaduto de Madureira, do que significa esse polo cultural de hip-hop, de rap, de tantas outras coisas, e principalmente do samba, né, que sofreu um processo muito grande de marginalização, e quando o samba se firma como algo que explode, ele sai das nossas mãos, ele sai das mãos dos negros e passam a estar nas mãos daqueles que sempre, por um motivo ou por outro, tinham uma crítica a fazer. E aí, os temas das escolas de samba, que esse ano explodiu, né, depois de 2 anos de pandemia, com temas sobre a cultura afro-brasileira, sobre a religiosidade do povo negro, ele não é de agora. Esses temas ele já vem caminhando paulatinamente, e como a sociedade, de uma maneira geral, hoje. Ontem segunda-feira, eu sou mestranda do NEP também, então estou fazendo estágio em docência, e a gente acaba tendo que dar aula.
E nessa aula que eu dei, eu estava falando sobre o legado da Conferência de Durban, que foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo da África do Sul. E a Conferência de Durban trouxe esse legado, que é a internacionalização da pauta racial. A gente não discute racismo só no Brasil, a gente discute racismo no mundo. Por que a morte do George Floyd respingou tão forte aqui no Brasil e a gente teve que tomar atitudes, nós tivemos que fazer pronunciamentos e fazer um link do que acontece lá, acontece 1000 vezes aqui. E a gente está vendo a chacina do Jacaré, a chacina da Penha. Então, a questão dessa nossa forma de comunicação, essa cultura que está dentro, que vem e que hoje toma conta dos teatros da Zona Sul, que a Ingrid falou, da Zona Sul, que é o lugar onde a gente tem mais oportunidade cultural, e na Baixada nós não temos, é verdade, eu moro em Nova Iguaçu, e tem um teatro que a gente sequer tem o planejamento de como ele vai funcionar, para você ver como a coisa ela é feita igual às leis da escravidão, para inglês ver, igual às leis do sexagenário. Ninguém chegava a 60, mas a gente aboliu os escravos acima de 60, mas eles não existiam, porque não existia expectativa de vida. Então, falar dos teatros, falar desse novo espetáculo, desse musical Vidas Negras, né, que eu já comprei meu ingresso, inclusive. Vozes Negras. Vozes Negras, isso, que eu vou assistir dia 18 de junho, que a gente tem que assistir medida provisória, a gente tem que fazer que esses empreendedores negros eles tenham feedback. A gente tem que ir para o cinema, a gente tem que ir para o teatro, apesar das condições parcas, né, de uma conjuntura muito desfavorável economicamente, né? Nós, servidores públicos, por exemplo, com 5 anos de defasagem sem aumento, e acredito que os professores da rede municipal estadual também não estejam nadando de costa no Rio, porque as coisas estreitaram, mas, dentro da medida do possível, fortalecer esses espetáculos que têm a ver com a nossa cara, que dizem o que a gente quer dizer, dizem o que o Vicente diz numa pequena sala de aula para poucos alunos, e esses espetáculos conseguem fazer com que a gente saia de lá de alma mais lavada, né, de uma comunicação feita e de um feedback muito bem realizado. Já vou emendar, antes que você responda, te agradecer a essa enxurrada de informações, né, essa troca maravilhosa, porque quando a gente fala de cultura, a gente tem que lembrar de Marilena Chauí, que dizia que toda forma de produção simbólica é cultura. Então, a gente não tem que ficar com medo de se expor, porque tudo é cultura, todo esse movimento. E eu lembro daquela música, qual a diferença entre o charme e o funk? E o funk hoje está onde? Está na crista da onda, mesmo que a gente não desenrole, não bata de ladinho toda hora, a gente ouve e acha que aquilo é cultura também, como o samba, como a cultura erudita, como as orquestras sinfônicas, porque dizem o que a gente diz, envolvem o nosso povo de uma forma, abraçam o nosso povo de uma forma muito acolhedora, né? Nós temos que desmistificar essa questão da ligação do funk, a marginalidade, do samba, a marginalidade, que sempre foi feita, para que a gente pudesse estar mais sendo engolido pela cultura erudita. Então, muito obrigada, Ingrid. Discutir essas questões com você sempre é bom. Bom ter um público que interaja. Às 21h28 a gente está aqui, e se bobear a gente ia até 10 horas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que dar um break para voltar semana que vem, mas está acumulando todas essas questões. É muito importante. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Denise, também. Só agradecer. Agradecer por toda a troca, todas as contribuições. Anotei aqui tudo que vocês falaram. Dizer que eu estou muito feliz. Estava já muito feliz desde antes com o convite. E agora que a gente teve esse momento, estou mais feliz ainda, porque foi incrível. Superou positivamente, né, as minhas expectativas. E é isso. Me chamem sempre que vocês quiserem. Eu também pretendo chamar vocês também para o que eu conseguir aqui também, porque eu acho que toda oportunidade de troca é super válida. Agradecer novamente. Obrigada. Obrigada, professor Júlio, que estava aí ajudando a gente legal. Foi maravilhoso, Ingrid. Aliás, é um elogio também diferente do que você já recebeu aqui, mas que slides lindos que você fez, hein?
Nossa, que ilustrações maravilhosas, Obrigada. adorei. Olha, eu acho que a apresentação dos slides é a mais bonita que eu já fiz até agora. É impressionante, eu gostei muito, foi Ai, maravilhoso. obrigada, eu Tá? gosto. Já vieram prontos, perfeitos, maravilhosos. Normalmente eu retoco, você é irretocável. Parabéns, muito bom. Obrigadão. Bom, Um pessoal, abraço a todos. boa noite a todos. Obrigada, Ingrid, mais uma vez. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Valeu mesmo. Obrigado, Vicente. Grande participação, hein? Vamos fazer uma entrevista com você. No final, o Vicente vai contar uma história aqui pra gente. É, não... Ih, será que dá, gente? Não, especial do No final Vicente. do curso, você, por favor, Oh, meu Deus. sobre Tá esse bom. momento, Vicente foi uma sobre esse grata momento. surpresa no curso. Muito legal. Oba. Então tá. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.